Mas vamos lá. Cara, a agência Reuters está apontando que a China está vendendo Bitcoin e outras criptomoedas. Os Estados Unidos, eles hoje têm cerca de 200 mil Bitcoins de apreensão, apreendidos. A China também tem cerca de 190, 200, 210 mil Bitcoins, tá? É mais ou menos isso. E a agência Reuters está apurando que a China está vendendo parte desses Bitcoins, tá? Então, China volta a movimentar grandes volumes de Bitcoin. Venda de criptomoedas levanta suspeita de corrupção, inclusive, e governo pode rever política anti-Bitcoin, tá? Então, veja, recentemente agora, esses meses agora, a China e a Rússia oficialmente fizeram liquidações em energia e em gás e petróleo utilizando Bitcoin. Por quê? Porque a Rússia está sancionada por vários outros países, e aí fica mais difícil você movimentar o dólar, passar por SWIFT, porque tá tudo meio bloqueado lá. O que os caras fizeram? Liquidaram energia através de Bitcoin. E também o USDT, tá? Stablecoin USDT. Então a China e outros países, como a Rússia, já estão começando a olhar o Bitcoin como uma forma de utilizar. E aí, cara, recentemente, estão apontando, a Reuters está apontando que através de corrupção ou não, a China pode estar vendendo alguma quantidade de Bitcoin. E isso aqui é um erro, na minha visão, tá? Visão do Felipe. É um erro a China estar vendendo Bitcoin. Por que eu digo isso? Porque há alguns anos atrás, especificamente em 2021, a China proibiu a mineração de Bitcoin e proibiu também que as pessoas custodiassem Bitcoin, que a população custodiasse Bitcoin. Então, veja, isso aqui foi 2021, lá para abril, maio de 2021, a China chegou um dia e falou assim, olha, está proibido a partir de agora, está terminantemente proibido minerar Bitcoin aqui no nosso continente chinês, tá? Na China Mainland. Quem for pego minerando, vamos cortar pipi, né? A China, nesse momento, eu lembro de ter trazido vários documentos aqui para vocês. A China, ela trouxe vários documentos, ela trouxe essa proibição e 90%, quase 90% de toda a mineração de Bitcoin no mundo era produzida na China. Por quê? Porque, cara, lá os caras produzem as próprias máquinas, né? Lá a energia é mais barata e tudo mais, e tem muito mais gente, muito mais espaço. Os caras estavam minerando. Quando eu digo minerador, eu estou dizendo grandes mineradoras, ou seja, galpões com milhares, centenas às vezes de milhares, centenas talvez é exagero, mas dezenas de milhares de máquinas de mineração, até mesmo o carinha que tinha uma maquininha, duas maquininhas ali ligado na tomada, pagava energia e tal. Isso, a China tinha mais de 90% da mineração do Bitcoin até 2020 e 2021. Quando a China proíbe a mineração, qual que era a intenção da China? Veja, o Bitcoin não tinha a relevância que tem hoje. Nós estamos falando aí de 5 anos para trás, tá? 4 anos para trás, 4,5. Quando a China bane a mineração, qual que era a ideia dessa? Cara, nós vamos acabar com o Bitcoin. Porque 90% da mineração do Bitcoin é feita na China. O mundo vai parar, o Bitcoin vai parar, porque a gente vai proibir. Se a gente pegar esses caras, nós vamos cortar o pipi, esse cara tá preso, ninguém vai minerar Bitcoin. E o que nós falamos aqui no dia dessa imposição da China? Eu falei, cara, sabe o que vai acontecer? Num curto espaço de tempo, a força computacional do Bitcoin, ela vai diminuir. Porque o cara que vai seguir a lei, a maioria das pessoas acaba seguindo a lei, né? As pessoas do bem acabam seguindo a lei, e esse cara vai tirar da tomada, porque ele não vai querer ser preso, confiscado, morto, e etc. Sabe o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar as suas maquininhas, botar nas costas e ir para um país vizinho. Ele vai para um país vizinho. Ele vai para Taiwan, ele vai para o Japão, ele vai para um monte de país em volta que não tem essa proibição e tem um custo energético mais baixo. Ou você acha que um cara que tem 50 máquinas de minerar Bitcoin, o cara gastou uma fortuna para isso, tá fazendo o seu dinheirinho todo mês ali minerando Bitcoin. Você acha que esse cara vai pegar isso aí e vai enterrar essas máquinas? Vai levar no ferro velho? Vai quebrar essas máquinas? Vender como sucata? Não, cara. Ele já tem a estrutura, ele já tem o conhecimento, ele tá ganhando dinheiro, ele vai botar isso tudo em cima de um cavalo e vai migrar para outro país, pô. E foi exatamente o que aconteceu. No final das... E aí, ó, isso aqui foi a mineração proibida na China, em 3 de maio de 2021. A força computacional do Bitcoin caiu 50%, assim, em semanas. Óbvio. 90% da turma minera lá, muita gente acabou deixando na maciota, mas a maioria da turma diminuiu. Mais de 50% da mineração da força computacional do Bitcoin caiu, assim, ó, de um mês pro outro, com essa proibição. E eu falei,
essa força computacional será superada porque o minerador vai para outro país. Teve minerador que veio para o Paraguai, teve minerador que veio para os Estados Unidos, teve minerador que foi para o Canadá, muito minerador foi para países do norte da Europa, que são muito mais frios. Muito minerador foi para Taiwan, foi para um monte de país asiático que não tinha proibição e que tinha energia barata. Sabe o que aconteceu? Olha a força computacional, o que aconteceu de 2021 para cá. A ponto que essa proibição da China para tentar acabar com o Bitcoin, pô, se a gente se a gente é responsável por 90% dos Bitcoins minerados, vamos acabar com o Bitcoin na base. Olha que jeito burro de terminar o Bitcoin. Eles acharam que a turma não ia fazer nada, não ia pegar essas máquinas e não ia para outro país. Olha que hoje, aquele valor que era um absurdo e caiu, olha o que acontece hoje. Isso aqui é um cisco no gráfico da força computacional. Então, não só as pessoas foram pegar essas máquinas da China e foram para outros países, como adquiriram ainda mais máquinas. Também teve país vulcânico ali em El Salvador, você tem energia geotérmica já sendo utilizada há uns 2, 3 anos. Teve Cazaquistão, teve um monte de país, cara. Teve um monte de país. A galera foi ali pro Sudeste Asiático, a galera fez bastante coisa ali na Ásia e também Estados Unidos, Canadá, países mais frios também, né? Finlândia, teve muita mineradora abriu na Finlândia e tal, tudo de forma legal, tá tudo. Então, cara, no final das contas, a China tentou acabar com o Bitcoin e só fortaleceu. E para nós, Bitcoin, foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque você tinha 90% da mineração concentrada na China e agora você tem, sei lá, 20% da mineração concentrada na China, 15%, acho que é 15%. Ela se pulverizou. Tá um pouquinho no Quênia, tá um pouquinho no Brasil, tá um pouquinho nos Estados Unidos, tá um pouquinho no Paraguai, tá um pouquinho na Rússia, tá um pouquinho no Cazaquistão, tá um pouquinho em Tilambuco, tá um pouquinho em Palau, tá um pouquinho em cada lugar. Então, no final, e a gente cantou essa bola. A China acha que vai acabar com o Bitcoin, ela só vai ajudar. Dito e feito, cara. Minha avó diria, né? Minha avózinha Elza diria, tite feito. Dito e feito, né? Tite feito. É o que aconteceu. E eu vou te falar uma coisa. A China querer vender Bitcoin, querer diminuir a sua custódia de Bitcoin, que são cerca de 200 mil Bitcoins, cara, é o segundo erro crasso que a China vai fazer em relação ao Bitcoin. E eu vou te falar, a China tá com a faca e o queijo nessa balança comercial, inclusive se apoiar-se no Bitcoin para melhorar essa guerra tarifária contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele já saiu na frente. Porque os Estados Unidos já aprovou uma reserva estratégica de Bitcoin. E eles querem aprovar agora uma lei para adquirir 1 milhão de Bitcoins. Cara, 1 milhão de Bitcoins, a gente tá falando de quase 5% todo o supply. São 21 milhões de unidades. 1 milhão de Bitcoins é quase 5% do supply que os Estados Unidos quer botar na conta. A China era só fazer a mesma coisa, rever essa política de mineração, ou seja, atrair mais mineradores para a China, inclusive até incentivar, formar um polo cripto ali, atrair mais desenvolvimento para o seu país, mais capital intelectual e financeiro para o seu país, e adquirir mais bitcoins. E para um Estado adquirir Bitcoin é muito fácil, é imprimir dinheiro, pegar imposto da população e comprar Bitcoin. E eles não estão olhando isso, cara, eles não estão olhando o óbvio. E tem um problema de você não olhar o óbvio, cara, que você vai ser penalizado. Então, na minha visão, a China vai errar mais uma vez se ela continuar vendendo esses cerca de 200 mil Bitcoins que eles têm. No lugar deles, eles tinham que estar tentando adquirir mais Bitcoins e não vendendo. Isso é um erro crasso que a China está fazendo. Veja, quando eu falo que a China proibiu mineração, cara, vamos ver em julho de 2021 quanto valia um Bitcoin? Aqui, o pico dessa queda, né? O pico dessa queda de força computacional. Ó, 28 de julho de 2021 foi o pico. Vamos ver quanto custava o preço do Bitcoin em 21 de julho de 2021? 21 de julho de 2021 foi por mais ou menos aqui, ó. Ó, 21 de julho de 2021, 29 mil dólares. Veja bem, o preço do Bitcoin custava 29 mil dólares. Hoje, o preço do Bitcoin superou 100 mil dólares. Nesse momento está 85, 84 mil dólares. A gente está falando de 4 vezes o valor. Olha o que a China perdeu. Ela podia ter 4 vezes mais dinheiro se ela tivesse acumulado Bitcoin. E ela não só não acumulou Bitcoin, como ela não deixou que a sua população tivesse Bitcoin. Achando que ia acabar com Bitcoin. Então, assim, a China cometeu um erro crasso ao banir a mineração. E assim, eles foram responsáveis por boa parte dessa queda. Ó. Olha só,
Maio, eles proíbem a mineração cai. O preço do Bitcoin que estava em 60 mil dólares caiu para 20, 29. E os caras continuaram com essa proibição, o Bitcoin sentiu o baque, voltou, tá maior do que estava, e os caras continuam com proibição. A China precisa urgentemente rever essa política. A China precisa urgentemente rever, mas não, parece que eles querem ir mais a fundo disso. Cara, só vai sofrer, porque daqui a pouco o Bitcoin não vai estar mais com 85 mil dólares, daqui a pouco ele vai estar 800 mil dólares. E a China vai ter perdido um baita de um bonde. Tanto para seu país, como capital, quanto para os seus cidadãos, cara. Porque quanto mais dinheiro o cidadão tem, mais ele vai consumir, ou seja, mais ele vai pagar imposto através do consumo, mais ele vai fomentar empregos e consumo, e mais ele vai pagar imposto. Então a China está cortando na carne algo que está muito escrito que vai acontecer e já está acontecendo, cara. Já está acontecendo. Hoje, de forma legal, você não pode ter criptomoeda na China. Em Hong Kong, sim. Mas na China você não pode. Porque tem leis que te proíbem. E China, até 2021, ainda continua por baixo dos panos, mas China é um dos lugares, a Ásia é um dos lugares que mais se transaciona Bitcoin. Mais, inclusive, que os Estados Unidos. Somando, né? Ou, mais que os Estados Unidos, não, mas tá muito pau a pau. A Ásia é uma grande detentora de cripto. Então você proibir é uma visão muito rasa, né? Achando que você tá fazendo mal ao Bitcoin, mas não tá, você tá fazendo mal para si mesmo. E o Donald Trump, os Estados Unidos, entendeu isso, cara. Proibir não é o melhor caminho. O melhor é eu estar dentro, que é o que o Donald Trump tá fazendo. Agora eu quero que você me fale. Você acha que a China tá correta em ir continuar a aprofundar essa política contra o Bitcoin ou você acha que eles estão certos, né? Dessa parada? E você acha que os Estados Unidos vai ganhar mais mercado adquirindo 1 milhão de bitcoins? Você acha que a China vai perder mercado vendendo esses 200 mil bitcoins? Quero saber da tua opinião. Comenta aí comigo nos comentários aí. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar a documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins e shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar a documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com um e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.